Assim, isso é muito engraçado no sentido de como é que a pessoa entra no curso e sai. É isso que eu quero saber de você. Nossa, é. Porque se o negócio é encantar, né? Eu vou É a arte encantar, de a arte de contar contar, e né? encantar. O Tino Mais de hoje vai contar pra você, era uma vez, os três porquinhos, um rei e uma rainha, vai muito além disso. Curtindo Mais de hoje vai falar sobre histórias. É isso aí, tá curioso? Será que você sabe contar histórias? Será que você tem vontade de contar histórias? Hoje você vai aprender como, sabe com quem? Com ele, o meu convidado do De Carona com Curti, Alexandre Camilo, palestrante, ator, e contador de histórias. Fique comigo, olha, vamos lá, vamos ver ele aqui, ó, tá aqui já, ó. Nossa, Rodrigo, Tudo que bom, legal. Alexandre Não, agora Camilo? tá melhor, né? Beleza. Eu tô arrumando a cara pra estar com uma cara boa. É de manhã. Gente, eu tô me sentindo Paul McCartney. E aí, Alexandre, preparado pra sair de Carona com Curti? Tô sempre preparado, nem sei pra onde eu olho. Então vambora, vambora! Mas conta pro público quem que é o Alexandre Camilo. Olha que pergunta. Não, só essa pergunta é o programa, viu? Como é que então, se você não quer falar, porque demora muito, porque é o programa inteiro, quem que é o Alexandre Camilo, mas você pode, por exemplo, te falar como é que surgiu a sua paixão pela arte, Alexandre? Não, ó, eu sou um cara. É de ruim a gente começar a falar só da gente, mas eu sou um cara que desde pequeno eu queria ser padre. Eu fico encantado com o ritual. Até hoje, qualquer líder espiritual para mim é o médico da alma. E acho lindo, a minha avó incentivava muito e acho assim fantástico um bom padre, um bom pastor, o que pode fazer por uma comunidade, o que pode fazer pelas pessoas, né? Um bom padre, um bom pastor é sempre um bom ouvinte. E esse desejo ficou, eu fazia ensina, eu morava no sítio, morria um passarinho, eu fazia procissão para fazer o enterro, dava hóstia, bolacha, aquela bolachinha redonda, eu dava de hóstia, fazia com groselha o sangue, sabia aquele domingo de cor. Cara, isso quando criança? Quando criança. Então dali você já começou a contar história. Já. Então, depois a minha avó faleceu, eu descobri que eu não precisava ser padre, que através das histórias eu conseguia ajudar. A história é um negócio tão mágico. Então, assim, qual que seria então a sua maior inspiração nesse sentido, para chegar no mundo da arte? Mas eu não tenho dúvida que a minha mãe, por isso que é tão importante, Rodrigo, a mãe, o pai que conta histórias. Eu, voltando lá atrás, a minha mãe tinha muito medo de trovoada. Então, quando chovia, e aí começava já os relâmpagos, ela desligava o relógio, né? Cobria os espelhos, não podia pegar em faca, em tesoura, não podia pegar nada, pegava aquela palma benta do domingo de Ramos e acendia uma vela. E aí, com a vela acesa, ela fazia teatro de sombras, a minha mãe. Olha só! E a minha mãe ia contando histórias. Aquilo me levava para o mundo do irreal, do mágico. Hoje eu tenho dois filhos, né, Ali? E eu conto essa coisa para eles no sentido de história, que eles falam às vezes assim: papai, hoje eu quero que você conte a história, por exemplo, dos três porquinhos. Eu vou lá, conto e tal, bacana, só que eu conto de uma forma lúdica e diferente do que está acostumado. E aí eles falam assim: eu gosto da história inventada. E aí eu invento histórias para eles, assim. E é uma coisa fantástica que você vê no olhar da criança, né? Então acho que a inspiração talvez venha realmente disso, de poxa, eu também amanhã quero poder passar isso adiante, né? E é isso que eu sinto do Alexandre, né? Essa questão do amor que teve pelas histórias, como que ele está contando. E quando isso vem à tona, eu volto lá para aquele lugar e me realizo novamente. Eu falo, puxa, que demais. Eu tenho certeza que daqui a muitos anos você vai estar, se Deus quiser, com muita idade, e o seu filho já vai ter filhos, vai dizer: vou fazer uma coisa que meu pai fazia comigo, que é muito legal. E ele vai começar a inventar histórias. Isso é demais, né? E aí nessa hora ele vai lembrar de você. Nessa hora vai vir os porquinhos inventados. Em Santos, para quem vai conhecer o Alexandre Camilo agora, ou já conhece um pouco, tem a Ação do Coração, né? É uma ação fantástica, uma ação talvez uma das mais brilhantes que eu conheço e uma das mais, sem trocadilho, uma das mais emotivas de fato, né? A ação surgiu de uma grande dor, que foi a partida desse meu irmão que me levou para o teatro, para contar histórias, para meu irmão mais novo, o Eduardo. Ele adorava viajar,
era absolutamente organizado, ele planejava as viagens. Na última viagem dele nós fomos para o leste europeu. Passamos em Viena e depois fomos para a Hungria em Budapeste. E lá se deparamos com uma praça cheia de corações. Era uma ação para falar sobre a saúde do coração. Olha só. Ele pegou um, porque ele era sempre menos é mais. Pediu, era um coração vermelho. Esse aqui é o que está comigo. Eu sempre ando com um para dar para alguém. Olha que demais, né? E aí ele pediu para eu bater a foto. Eu bati e eu já queria levar um monte pro Brasil, né? Exagerado sempre, over. Pega só um. Ele falou, quando a gente chega lá, a gente vai se inspirar para fazer algo assim. Que demais, cara. Que demais. Um ano depois ele faleceu do coração. Aí nós continuamos com a companhia de teatro que ele tinha fundado, até porque se eu tivesse morrido ele não ia querer que acabasse. E criamos uma associação paralela para fazer ocasionalmente, uma vez por mês, a cada 15 dias, trabalhos voluntários. Que nasceu a Associação Eduardo Furquini. Aí eu falei, quando fizer um ano da morte do Eduardo, que é 2 de agosto, a gente tinha que fazer alguma coisa. Eu pensei, a gente pode pedir para as pessoas fazerem um coração, desejando bem para quem elas não conhecem. E aí, caramba, quando o coração estivesse pronto, porque desejar o bem para quem a gente gosta é esperado. Olha, esse coração é para você, Rodrigo, que está me abrindo esse espaço. Então, isso é esperado. Agora, eu fazer um coração e dá trabalho fazer, e eu deixar para doar para quem eu não conheço, desejando o bem para essa pessoa que eu não sei quem é uma doação de amor. Não tenho dúvida. E aí nasceu a ação que eu chamei de coração. E a minha mãe, e as mães são sempre mais inteligentes que os filhos, embora alguns filhos demorem para reconhecer, disse ação do coração. Decoração vai parecer que é de decoração, a senhora tem razão. E a gente começou a chamar as pessoas. Rodrigo, no primeiro ano nós tivemos mais de 60 mil corações. A cidade parou de Santos. Virou uma lei. Todo dia 2 de agosto é dia da ação do coração. Tem um verbete na Wikipédia sobre o dia da ação do coração. A partir daí, a ação não parou de crescer. A partir de 2013, que foi o segundo ano, a gente começou a arrecadar agasalhos, alimentos e brinquedos. Olha, eu vou te dizer os números deste ano, que é a 7ª edição. 180 mil corações, que vieram de mais de 40 cidades, de 8 países. Caramba! A gente teve, graças à internet que divulga, a gente teve mais de 100 mil peças de roupa. Mais de 12 toneladas de alimentos. Para o Vale do Ribeira, que é a região mais carente do estado de São Paulo. Quase 5 mil brinquedos. Mas eu estou dizendo isso para mostrar o movimento, a força das pessoas de bem. Sem dúvida. Você não precisa esperar por nada para fazer o bem. Exatamente. O bem atrai o bem. Você que está nos assistindo, eu quero fazer parte da Ação do Coração. Entra no site açãodocoração.org.br. Eu quero ajudar. A gente precisa de ajuda o ano inteiro. Não tenho dúvida. Contar histórias é uma forma de ajudar alguém também. Concurso agora em outubro, um curso de storytelling, um curso de contação de histórias, não é isso? Exato. Como é que surgiu essa ideia de contar histórias? Assim, qual que é o maior desafio disso? Eu vejo nas grandes empresas, eu vejo às vezes dentro de igrejas, eu vejo nos lugares onde existem bastante pessoas e uma pessoa que precisa conduzir, eu vejo a dificuldade que às vezes a pessoa tem para passar um conteúdo. E aí eu vejo isso muito claro na educação. No mundo corporativo, então, nem se fala. Às vezes a pessoa tem um conhecimento e ela não sabe como passar. Tudo que é passado através de histórias fixa. Jesus contava histórias. As parábolas são histórias. Ninguém esquece uma boa história. Então, virou uma moda falar, inclusive, de storytelling. Por quê? Porque é uma coisa que funciona. Funciona por quê? Porque é do humano a necessidade que a gente tem de ouvir histórias. É maravilhoso. E quando você começa a estudar isso, e o curso é dividido em 3 módulos para tratar disso. O primeiro é motivação e criatividade. Como é que eu trabalho a minha criança interior? O segundo é liderar através de histórias. Perfeito. E o terceiro, sua herança, suas histórias. Quando você for embora desse mundo, que você vai deixar suas histórias que você contou.
Agora, assim, isso é muito engraçado no sentido de como é que a pessoa entra no curso e sai, é isso que eu quero saber de você. Nossa, é. Porque se o negócio é encantar, né? Eu vou a arte de contar né? e encantar. Você de fato tem um feedback desse, você acaba então conseguir o objetivo encantar. É isso que eu quero entender. É um dos objetivos de fato é fazer a pessoa se encantar. Exatamente. Eu digo que se você não está encantando com histórias, e você vai ter um feedback, porque as pessoas do teu convívio elas vão te dar. Né? Quando você começa a trabalhar com isso, porque o contar é bonito. Para mim, contar histórias é uma forma de oração. Agora, o encantar é o que leva a pessoa para aquele lugar. Você literalmente sai daqui. Literalmente, você vê que a pessoa não está mais ali. Ela vai para aquele lugar onde você vai com as histórias. Sem dúvida. Então o objetivo do curso, então, de fato, é ensinar a pessoa a contar história, mas saber que ela é capaz de contar história. Exato. É se encantar de saber que sai dali com um dom, com uma tranquilidade maior para poder se expressar, porque ele pode vivenciar isso como sendo uma história. Exato. Ele começa a trabalhar a sua história pessoal e você escreve a sua história, Rodrigo. Você escreve a sua história. E quando você se vê no curso, e isso no curso eu digo que é um despertar, porque eu faço isso há 25 anos e sou absolutamente iniciante, porque é uma vida inteira. Você desperta o contador que existe dentro de você. E esse contador, ele é autor. Isso que é mais bonito. Pô, e essa finalidade do curso então é fantástica. E como é que a pessoa que está vendo a gente agora, o meu amigo, minha amiga do Curtindo Mais, participa desse curso? Olha, eu faço isso há tanto tempo que o site é contadordehistórias.com.br. Eu tenho um Instagram agora que é Aprender com Histórias, que eu também acho legal. No YouTube tem um canal com as histórias, que é Alexandre Camilo Palestrante, que aí eu vou contando histórias também, que eu acho legal de dividir. Mas não tenha dúvida. Porque é um repertório que você vai fazendo. É onde eu conheci o Alexandre, através das histórias que, olha, você está vendo aí o trechinho quando a gente está conversando e tal, você vai ficar com vontade de fazer um curso com esse cara aqui, que ele é fantástico, não é à toa que eu convidei ele de Carona com Curtir. É fantástico, vale a pena, e se você não conseguir agora em outubro, não tem problema, porque lá no site também tem as outras programações, né? Ele tem tudo. Eu tenho lá, feito no Playback Theater, que é um espaço maravilhoso aqui em São Paulo, na Aclimação. Já fiz esse curso várias vezes em company também, e quando viajo pelo Brasil, eu faço ele em módulos também, de final de semana, para dar oportunidade para que mais pessoas possam fazer. Que legal, olha, tá lendo aí embaixo aí, olha, tudo certinho, o endereço, o telefone para você entrar em contato com a Lê, ver como é que você consegue fazer esse curso, e vamos contar história, gente. Vamos contar história, porque a vida é feita de alegria. Mesmo que seja uma história triste, mas faça dessa tristeza algo que você vai ganhar aplauso no final, não é isso, Ale? Sempre existe um ensinamento. Por detrás de tudo existe. A ação do coração transformou a dor em amor. Eu não falo mais. O meu irmão faleceu aos 7, 8 anos. Eu digo, essa é a 7ª ou 8ª edição da ação do coração. Exato. Você consegue ressignificar. Isso é fundamental. Isso é bonito. É amor. O amor Exatamente. sempre vence, e acho que é isso que transmite esse curso do Alexandre, essa ação que ele faz no coração, esse baita cara aqui, que também vai ter que falar alguns segredos para você. Então, eu quero saber de você, Ale. O que você gosta de fazer quando ninguém te vê fazendo? Nossa, que quando eu gosto de ir no cinema de tarde, parece que eu tô realmente bolando aula durante a semana. Mas eu não posso falar isso, porque aí eu entro com um pouco de culpa, mas eu acho sensacional poder ir de tarde, sabe como é que é? O meu trabalho permite que eu possa fazer algumas coisas, que eu trabalho sábado e domingo, então eu poderia ir, mas eu acho demais. Uma outra coisa que eu adoraria, sabe como é que eu pensei? Ser motorista tipo Uber, assim, sabe como é que é? Eu não posso fazer isso, mas eu acho demais fazer isso que a gente está fazendo, conhecer pessoas, levar, ter histórias, porque um bom contador de histórias tem que ser bom ouvinte. E a gente vive um tempo que as pessoas não querem ouvir muito. Quando eu formo contador e eu peço para ele ir num asilo contar histórias, eu vou falar casa de repouso, agora não pode falar mais asilo. Eu digo, vá preparado para contar uma história, mas para ouvir 8. Demais. Porque quem tem muita idade tem necessidade de falar. Não, e é uma coisa muito bacana, porque você está dando uma voz ativa, e essa pessoa é importante, ela tem muita história. Eu acho que hoje, você que tem aí o seu método,
senta com ele, conta suas histórias, porque amanhã, é isso que o Alexandre falou no começo da entrevista, ele vai crescer e vai lembrar das histórias que ele ouvia dos pais, dos avós, e são as maiores riquezas que um ser humano pode ter, são as histórias, porque ele vai falar assim, poxa, ao invés de falar assim, uma vez tinha uma história de um senhor, não, tinha uma história do meu avô, do meu pai e tal, é diferente, isso está dentro dele, tá? Ele fica rico com as coisas que ele recebe, não é isso, Alexandre? Exatamente. Me fala uma coisa, sobre longevidade, você está falando que você tem 50 anos, tudo e tal, mas como é que você se vê aí, Alexandre, daqui a um tempo em relação à sua vida? Você se deixa levar ou você de fato tem essa preocupação com longevidade, você se cuida, você faz algum tipo de trabalho? Eu me cuido bastante no sentido de beber muita água. Você acredita que tem muita gente que esquece de beber água, e gente de mais idade vai perdendo a sede. Então é muito importante você beber muita água. A falta de água dá uma desidratação que dá confusão mental, infecção urinária, enfim. Às vezes você tem um diagnóstico terrível e você vai ver que a pessoa não toma água. Então o beber água é muito importante. O sair para respirar, sabe? Tá difícil a situação, saia. Mexa o corpo porque isso movimenta a mente também. Tá difícil aqui nesse lugar, sai. Se permita ouvir sons de pássaros, se permita estar mais perto da natureza. Eu tenho uma sorte que eu trabalho, a maioria do meu trabalho é em São Paulo ou fora quando eu vou para outros estados. Mas eu tenho a casa em Santos, né? Então, ali, você pegar aquela brisa do mar, é um presente que você se dá. Agora falando aqui no Curtindo Mais, de Carona com Curtir, tem o lado B. Nossa! Curioso, é o lado que o entrevistado responde bate pronto, mas ele fica à vontade, se ele não quiser participar também não tem problema. Não, gente, já vou jogar aqui para parecer que eu sou um roqueiro velho agora. Aqui. Mas não dói nada. Vamos lá, Lê. Deus, pode falar. Vamos lá, Lê. Uma tristeza. Sem dúvida nenhuma. Eu perdi a minha avó, meu pai e meu irmão. Tudo foi muito triste, mas quando você perde alguém jovem, né? Meu irmão foi aos 38 anos, então eu sei que ele continua vivo em outro plano. É uma alegria, Lê. A alegria eu acho que assim, é poder estar perto da minha mãe, alegria é poder rir, alegria é poder estar bem consigo mesmo, né? Eu me sinto feliz porque eu faço aquilo que eu gosto. E a maior experiência que você já viveu, Lê? A maior que eu já vivi, eu acho que é esse trabalho da ação do coração. Para mim é uma experiência de poder... Esse ano a gente foi em 8 unidades da Fundação Casa, 13 hospitais. É num leito de um hospital que você valoriza demais um coração, uma visita. Tem gente que é tão pobre, que a única coisa que a pessoa tem é dinheiro. Aí são duas perguntas para a gente encerrar o programa aqui, que uma é o que é contar histórias pro Alê? Olha, contar histórias para mim é uma forma de oração, né? Eu tenho muita fé, eu rezo, gosto de rezar. Para mim é uma prática diária, mas quando eu conto uma história eu acesso alguma coisa melhor do que eu, né? E aí essa coisa que é melhor do que eu, esse estágio que é melhor do que eu, a história me leva para esse lugar. Defina Alexandre Camilo em uma palavra. Nossa, entusiasmado, que a raiz da palavra quer dizer preenchido pela voz de Deus. Uma pessoa entusiasmada, ela contagia outras. Eu acho que é isso, eu gosto de contagiar as outras pessoas com aquilo que eu acredito, né? Então o entusiasmo é muito importante, né? É isso, Alê. Quero te agradecer de coração o espaço, a Sucesso oportunidade, pedir a Deus que continue te abençoando a tua família, abençoando a sua audiência. Curtindo Mais, sem você o canal não existe, e aqui a gente só quer passar coisas boas, só alegria. Chega de tristeza, vamos levantar, vamos alcançar a longevidade, vamos viver novas experiências ou reviver experiências. Eu vou deixar esse coração para você, para o teu programa, para ser uma sorte, um axé. Ele é lindo, só que eu peguei aqui na bolsa, eu sempre carrego na bolsa corações. Então que seja para você, o teu programa, que você possa inspirar e que deixe como uma âncora, como a gente fala em PNL, né? Uma âncora de coisas boas aqui no teu carro, quando você estiver no trânsito e às vezes, como foi agora há pouco, é um caminhão, é alguém. Olha esse coração aí, lembra só de amor.
Muito bom, Obrigado, eu que viu? agradeço aí a atenção, muito obrigado, Obrigado. mesmo. Esse é Alexandre Camilo, gente boa, tá tudo aí os dados aí para você procurar ele. Já se programe, vai fazer esse curso maravilhoso, vai aprender a contar histórias, vai transferir o amor, que é isso que vale na vida. Amém. E olha, você fica aí pensando sobre a história dele, mas ele não contou nenhuma história, ele vai contar, só que não vai entrar aqui. Então você fica esperto no link que eu vou colocar embaixo na descrição. Que já a história eu tenho É a pra... história dele. O papo é bom, não tem jeito, Ale. Conta uma história aí que eu vou colocar depois pro pessoal. Fantástico, Ale. Valeu, desculpa o atraso. Imagina. Tá deixando aqui na Sociedade Brasileira de PNL. A causa foi boa, a causa foi boa. Obrigado, viu, Ale? Olha, obrigado. Com Deus, cara, valeu. Continue comigo, sem você o canal não existe.